Boa noite, meus irmãos. Boa noite. O pessoal é tão afinadinho, né? Acho que esse coral ajuda. Lá na casa eu tenho que pedir umas 3 vezes para o pessoal fazer um coro bonito assim de boa noite. Eu agradeço, né, por mais uma vez estar aqui na Casa Luz Esperança, né? Para a gente hoje tratar de um tema, né? Eu sempre falo, gente, eu não sou palestrante. Eu estudo, né? E venho aqui compartilhar com vocês o conhecimento. Palestrante, né, Divaldo, né, que era um palestrante maravilhoso, Haroldo Dutra, né, eu só compartilho conhecimento, tá? E hoje, né, por sugestão da casa, o nosso tema hoje é sobre caridade, a verdadeira caridade. Normalmente, quando a gente fala sobre caridade, né, de imediato a gente já pensa, né, no financeiro. Né? Caridade é o quê? Dar alguma coisa, né? Dar um alimento, né? Dar uma cesta básica, dar uma roupa para quem tem frio, né? Caridade não deixa de ser dar, né? Mas se a gente for pensar só por esse lado, né? Dar algo de material, a gente limita a caridade só quem tem possibilidades de dar algo material. Mas a gente vai ver que a caridade não é só isso. Na verdade, isso é vamos dizer assim, o menor, né, da caridade. A caridade é muito mais, porque a caridade ela é inerente a todo ser humano, independente de raça, de cor, de dinheiro, né, de estado civil, seja o que for, né, pobre, rico, né, deficiente, não deficiente. Ela é inerente a todos, ou seja, todos nós podemos dar algo. Mas o que é o dar, né? O que é realmente a caridade? Será que é só dar alguma coisa? E aí, né, claro que as nossas fontes, né, sempre vão ser o Pentateuco, né? Então vou sempre trazer Livro dos Espíritos, Evangelho, alguma coisa de revista espírita, não fujo muito disso, tá? Mas normalmente eu vou lá no dicionário, né? Porque eu gosto de saber o que é caridade, o que o dicionário fala pra gente sobre caridade, né? Então no dicionário tá lá, esse é o dicionário da Priberan, eu não botei aí, mas é o Priberan. O dicionário fala pra gente que caridade, ele é disposição, né? É o ânimo para com as criaturas, né? É manifestação dessa disposição, né? Aí entra um outro tipo que eu já discordo um pouco, que é pena, né? Pelo sofrimento alheio. Também pode ser, né? Esmola. Essa é a caridade que muitas das pessoas conceituam como caridade, esmola. Mas a gente vai ver que o Espiritismo vai ampliar a nossa visão muito além, né? Como sempre faz, né? O Espiritismo está aí para ampliar a nossa visão muito além daquilo que a gente conhece, né? Eu digo que é visão além do alcance. Tá? E aí, lá no Livro dos Espíritos, a gente tem a questão 886, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Kardec perguntou, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Que é o nosso maior modelo que a gente tem, né? E aí, a espiritualidade vai lá e responde: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições do outro e perdão das ofensas. Então, a espiritualidade trouxe para a gente uma tríade: benevolência, indulgência e perdão, né? Então, caridade, ela se resume benevolência, né? E o que é benevolência? O que é indulgência, né? Perdão, todos nós sabemos, né? Saber a gente sabe. Será que a gente bota em prática nessa parte tão difícil, né? Então a indulgência, ela é a disposição de perdoar, né? Ela é uma caridade, né, de clemência, é ser indulgente com o outro, né? A benevolência é o ato de ser bom com o nosso próximo, com nós mesmos, porque a gente vai ver que a caridade não é só com o outro, é com a gente também, né? Então, né, já conceituando caridade, a gente sempre vai lembrar, né? Benevolência, indulgência e perdão.
E aí a gente segue, né, continuando na mesma questão do livro dos Espíritos, né, que ele fala pra gente, né, que a caridade ela não se restringe à esmola, porque normalmente é o que a maioria das pessoas entende como caridade. Então não, gente, caridade não é só dar esmola, não é só isso. Se a gente falar que caridade é isso, a gente está diminuindo muito o conceito de caridade, né? Está minimizando o que realmente é a caridade. Então, os Espíritos trazem para a gente, né, que ela abrange todas as relações. Gente, eu não vou ler não, tá? Eu boto, né? Às vezes as pessoas que estão sentadas e quiserem ler, mas eu vou só pincelando o que está normalmente grifado, tá bom? Porque senão, fosse para ler, né? Eu trazia papel para todo mundo ler. Tá? Então, a caridade, ela abrange as relações que a gente se acha com os nossos semelhantes. Então, a gente vê, né, que ela também nos prescreve aí a indulgência, como a gente já falou, né? Caridade é benevolência, indulgência e perdão. E ela proíbe que a gente também humilhe os pobres. Né? Por quê? Porque muitas das vezes, quando a gente dá esmola, a gente às vezes está fazendo com que aquela pessoa não consiga aprender. Não estou dizendo que a gente não tenha que fazer. Isso é uma grande discussão que muitas das pessoas têm. Né? Eu não vou dar esmola porque eu vou estimular a mendicância. Eu não vou dar a cesta básica porque a pessoa tem que aprender, né? Não vou dar o peixe porque a pessoa tem que aprender a pescar, não é esse ditado. Só que olha só, caridade é dar de comer a quem tem fome, né? É dar de beber a quem tem sede. Então, se a gente chega com um irmão, né, passando fome, a gente não vai falar para ele, você tem que aprender a trabalhar. Não, a gente vai suprir a necessidade dele e depois a gente vai auxiliá-lo a buscar também. Então a gente vê que a maioria das nossas casas espíritas, eu não sei aqui, né, mas todas elas sempre têm um trabalho social. Então, por exemplo, né, lá na casa René Peça, a gente tem um trabalho que é com um portador de HIV, né, porque o René Peça ele era o médico que ele cuidava dos portadores de HIV, e a casa tem um trabalho social voltado especificamente para isso. Então, a gente não tem só a questão, a gente tem a cesta básica, né, no nosso trabalho todo mês, mas não só isso, a gente tem um artesanato. Então, a gente ensina as pessoas o artesanato, porque tem muitas pessoas que trabalham, né, que são artesãs no grupo ali, né, dos assistidos. Então, a gente ensina o artesanato para que eles possam fazer os seus trabalhos manuais e vender e ter o seu próprio dinheiro. Então, a gente supre uma necessidade inicial, né, que às vezes é a fome e tudo mais, com a cesta básica, mas também dá a eles meios de ter dignidade. Né? Porque o trabalho, ele dignifica o homem. Então, a gente não pode querer que a pessoa viva só de esmola, mas a gente não pode também deixar de matar a fome daqueles que têm fome. Então, se a gente vê alguém necessitado, cabe a nós sim ajudar. Mas se a gente tem outras formas de ajudar, né? E aí que a espiritualidade fala, a gente não deve humilhar. Porque quando a gente dá dignidade para os nossos irmãos, né, buscar o sustento através do trabalho, a gente está transformando a sociedade e mostrando também para eles que eles também são importantes, né, e que fazem parte da nossa sociedade também. Né, que eles não precisam vir às nossas casas espíritas só buscar um alimento, que a casa está fazendo às vezes só isso. Não. A casa faz isso também, né? Então, os nossos trabalhos sociais, né? Porque normalmente toda casa espírita tem um trabalho social, né? Eu até depois, se a casa tiver, né, no final da palestra, se alguém quiser falar sobre o trabalho social que a casa tem, eu acho importante, né? E que a gente possa também dar dignidade àqueles que vêm buscar em nós, né, o seu auxílio. Porque às vezes é um período momentâneo. Então, por isso que aí que a espiritualidade fala, né, que a gente não pode aumentar o infortúnio deles pela humilhação, mas a gente tem que dar a dignidade, né? Então, fechando isso daí, eles falam: o homem verdadeiramente bom procura elevar
os seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que nos separa. O que eles estão falando para a gente? Né? Jesus fazia o quê? Vamos olhar o exemplo de Jesus, né? Jesus não tinha distinção entre pobre, rico, plebeu, né? Naquela época que tinham tantas distinções de classe, não classe social, mas de classe, se era judeu, se não era judeu, né? Se era samaritano, se era, né, era cobrador de imposto. Jesus não fazia nenhuma distinção, né? Então, ele mostrava para a gente o quê? Não há distância entre nenhum. E aqueles todos que buscavam Jesus, ele tratava igualmente, ou seja, ele diminuía a distância que existia entre ele e aqueles outros. Você imagina a distância que existia entre nós e Jesus, né? A distância moral, porque a gente não está falando de dinheiro, né? Mas ele em nenhum momento fez com que qualquer irmão que chegou até ele se sentisse inferior, muito pelo contrário, ele diminuía essa distância que existia entre nós e ele. Por isso que a gente tem que ter Jesus como nosso modelo. E aí a gente entra, né, sobre a verdadeira caridade, e eu vou falar um pouquinho sobre a parábola do bom samaritano. Todo mundo conhece essa parábola, né? Acho que todo mundo conhece. Eu vou ler, porque senão, só para eu não perder nenhum ponto. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote era aquelas pessoas, não sei se vocês já viram uma série, né? Tem aquela The Chosen, que andava com aqueles chapéus que eram do Sinédrio, né? Que eram das, vamos dizer assim, as casas de orações da época, né? Vou traduzir para a gente entender melhor. Era como se eles fossem, né, os senhores, né, da casa religiosa daquela época, que era o Sinédrio. Então eles eram, né, na verdade foram aqueles que começaram a perseguir Jesus, né? Mas eram aqueles senhores. Então, né, quem estava falando para o povo sobre as leis mosaicas, né, era um sacerdote também. Descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Ele viu a pessoa lá caída no chão, que tinha sido assaltada, cheia de ferida, olhou e foi embora, né? Um levita, que também era uma pessoa também, né, religiosa, né? Um levita que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mais uma pessoa que também pregava as leis mosaicas, tá? O levita viu a pessoa caída e ferida e foi embora. Nada fez. Mas um samaritano, naquela época, o samaritano ele não era um judeu. Então ele era a escória para a maioria das pessoas. Ele era relegado pelas pessoas, então ninguém gostava dele, né? Tanto que tem algumas passagens bíblicas que falam, né, de Jesus se aproximar de um samaritano, questionando, porque o samaritano não era uma pessoa bem vista pelaquela sociedade, né, pelos judeus da época, tá? Então, né, o que Jesus quer trazer com esse ensinamento? Mas um samaritano, vamos dizer, aquela pessoa que todo mundo reprovava, né? Que as pessoas naquela época tinham mania até de cuspir no chão, né? Tem aquelas falas raca, não sei se vocês já ouviram essas expressões, raca, cuspir no chão, como se fosse, né, a mesma coisa que eles faziam com os leprosos, tá? Que viajava, chegando a um lugar onde jazia aquele homem e, tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pessoas. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que dependeres a mais, eu te pagarei quando regressar. E aí isso está em Lucas, tá? Mas tem em vários livros bíblicos tem essa passagem também. E aí uma pergunta, né? Essa passagem também está no Evangelho, tá? Eu tirei isso do Evangelho. Aí tem uma pergunta: qual desses 3, né? Porque a pessoa estava questionando Jesus, né? E eu só botei um pedacinho da parábola e aí Jesus,
né, questiona: qual destes três te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões, né? Isso aqui é Jesus perguntando. Aí era um doutor da lei que estava questionando Jesus. O doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus diz: então vai e faz o mesmo. Né? O que Jesus traz para a gente com essa parábola do bom samaritano? Aqui a gente falando de caridade. Né? Então a gente tem ali duas pessoas, né, que eram do Sinédrio, que trabalhavam pregando as leis mosaicas, né, e vigiando se as pessoas estavam cumprindo as leis mosaicas, porque naquela época tinha muito isso, você tinha que cumprir o rigor da lei, né, como determinava, igual quando Jesus foi questionado que ele não lavava as mãos, e Jesus falou: vocês estão preocupados em lavar as mãos, mas não estão preocupados em curar o próximo, né? E aí é justamente isso aqui que Jesus está falando, né? Aqueles às vezes que estão ali pregando, né? Por exemplo, eu que estou aqui fazendo uma palestra, se eu saio daqui, vejo uma pessoa caída e não socorro, né? E às vezes aquelas pessoas que estão em determinados lugares que a gente às vezes está recriminando, vê uma pessoa caída e vai lá e socorre, né? Quem foi que foi caridoso? Sou eu que fico aqui falando e não pratico? Ou é aquele que às vezes a gente julga, mas pratica a lei? Então, quando Jesus diz, né, que a caridade ela pode ser praticada por todos, é isso. Porque não adianta a gente pregar, a gente falar. Eu vim aqui, né, fazer uma palestra, falar com vocês, mas sair daqui e não cumprir nada, não praticar nada do que eu falei. Então, a caridade, ela é inerente ao ser humano, porque ela não tem nada a ver com religião, ela não tem nada a ver com conhecimento da doutrina espírita, o conhecimento bíblico, o conhecimento da lei. Ela tem a ver com quem tem disposição de fazer, com quem tem misericórdia para com o próximo, com quem realmente coloca a mão na massa, né, e ajuda o seu semelhante. Né? E aí, continuando, né, a explicação dessa parábola, isso ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem, né, que é mais ou menos o que eu falei, né? As pessoas, né, quando a gente desencarnar, não vai ser perguntado se a gente preencheu alguma formalidade, né? Igual perguntaram para Jesus, se lavou, criticaram Jesus, né? Seus servos, né, os discípulos não lavam as mãos antes de comer, porque estava na lei mosaica, que tinha que lavar as mãos antes de comer. Mas Jesus falou, a gente não se preocupar com a formalidade, mas a gente tem que se preocupar se a caridade foi praticada. Então não adianta, né, eu vim aqui falar belamente para vocês, explicar tudo sobre caridade, se eu não coloco em prática. Não adianta a gente estudar a doutrina espírita, aprender tudo que Kardec falou, que os espíritos trouxeram, que André Luiz trouxe para a gente, que se eu não saio daqui, ou nem aqui dentro mesmo, né, porque a gente também em todos os lugares, e não pratico aquilo que eu aprendo. Aqui não estou falando só de caridade, né? Então, quando Jesus fala, né, que a gente não deve se preocupar com a prática exterior, e sim com a nossa conduta. É que eu falo às vezes lá na casa, não faz diferença se a gente vai fazer a prece primeiro, ler a página depois, ou vai ler a página primeiro ou fazer a prece depois. O que importa é que se a gente ler a página, a gente compreenda o que a gente está lendo. Se a gente fizer a prece, que a gente faça com o nosso coração. E que a gente iniciar os nossos trabalhos, a gente esteja ali de corpo e alma para aquilo ali que a gente vai fazer. Então, se foi, né, não importa a prática, né, a doutrina espírita traz isso para a gente, não importa os rituais, porque a gente não tem ritual na nossa religião, que é um tripé, né, que é filosofia, religião e ciência. Então não importa a prática, né? Importa o que verdadeiramente sai do nosso coração enquanto a gente está ali fazendo. E aí, né, continuando, né, não se faz distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro, ou seja, não há distinção
entre nós espíritas, que acreditamos na reencarnação, entre os outros irmãos de outra denominação religiosa que não acreditam em reencarnação, que não acreditam em vida após a morte. Não há distinção, né? Mas o que importa é quem vai praticar o amor do próximo, né? Acima do ortodoxo que falta com a caridade. Ou seja, às vezes aquele pratica todas as liturgias, né? Porque Jesus trazia muito isso, porque naquela época ele criticava, né, justamente aqueles que pregavam, né, nos templos religiosos, né, pregava lá no Sinédrio, né, cobrava dos outros as práticas das leis mosaicas, mas não praticavam verdadeiramente nada, né, do que realmente era a lei de Deus. Então ele chamava aqueles de hipócritas. Por quê? Porque eles se preocupavam, né, com a ortodoxia. Em ser ortodoxo, não vou explicar a ortodoxia. Fui querer falar bonito, tá vendo? Ortodoxia. Mas eles se preocupavam com o que verdadeiramente as pessoas fazem. Então a caridade não é a gente, né? Nem estou com falar, mas não é a gente, né, fazer e Instagram, né? Ou seja, não sabe a mão esquerda o que faz a direita, né? Então a caridade não é isso, porque lá atrás a gente falou, a gente tem que ter cuidado para não humilhar aqueles. Então, porque quando a gente está, né, querendo mostrar que está fazendo, a gente está fazendo por vaidade, não está fazendo de coração verdadeiramente, e a gente não está se preocupando com aquele outro que está ali sendo exposto, né, pela prática da caridade, né? E aí, né, os Espíritos trazem para a gente, né, que a caridade ela é uma condição única para a nossa salvação. Por quê? Porque a caridade ela coloca em primeiro lugar, né, e abrange todas as outras, né, todas as outras, fugiu a palavra, todas as outras virtudes que a gente deve ter, né? Humildade, brandura, né? Benevolência, indulgência, justiça, né? E a caridade ela é negação, né? Ou seja, quando a gente vai no caminho da caridade, a gente está indo no caminho oposto do orgulho e do egoísmo. O orgulho e o egoísmo, né, nos traz próximo da nossa matéria, do nosso animalismo, do nosso, porque nós somos seres que evoluímos, né? Somos seres espíritos encarnados num corpo animal. Então, a gente ainda tem dentro da gente instinto, né? Muitas das vezes de sobrevivência e tudo mais. Então, né, o orgulho e o egoísmo nos afasta, vamos dizer assim, é como se fossem opostos, né? A caridade e o orgulho e o egoísmo. Então, quando a gente se aproxima cada vez mais da caridade, mais a gente vai se distanciando do orgulho e do egoísmo. Isso quer dizer o quê? Cada vez mais que a gente vai se aproximando da verdadeira caridade, mais a gente vai evoluindo, mais a gente vai alcançando os degraus, né, de espíritos iluminados. E um dia chegar a ser igual a Jesus, porque Jesus é o nosso modelo e guia, né? Então, qual é o modelo que a gente tem que seguir? Jesus, né? Tá lá no Livro dos Espíritos. Então, a gente tem que o quê? Não se preocupar com os dogmas, né? Que são as práticas, como a gente vai fazer, né? Com as formalidades, mas sim como fazer, em fazer. Vamos dizer assim, temos que ser proativo, né? Essa palavra hoje em dia está na moda, né? Temos que ser proativo, que é o quê? Fazer. Ide e fazer. Ide e praticai a caridade. Só que aí a gente falou, né? Que caridade não é só material, né? E aí, a gente tem, né? Inicialmente falando que a caridade, ela está ao alcance de todos. Do ignorante, do sábio, do rico, do pobre. Eu já falei isso, né? Independente de qualquer crença, porque eu posso não ter religião, eu posso não acreditar em Deus,
mas eu posso praticar a caridade, né? Vamos dizer que aquela parábola do bom samaritano, na Comerge, a gente fez uma dinâmica que foi bem legal. A gente levou essa parábola do bom samaritano, aí eu fiquei com jovens que era, acho que 18 a 21, 19 a 21 mais ou menos, assim, 18 a 21 anos. E aí a gente foi trabalhar sobre caridade também, era um dos temas da Comerge. Aí a gente levou essa parábola do bom samaritano, aí falamos o seguinte: eu quero que vocês reescrevam a parábola do bom samaritano para os dias atuais, né? Então, e aí não só reescrevam, como encenem. Eles fizeram uma encenação também. Mas foi muito interessante, porque o que os jovens trouxeram, né? Eles trouxeram para a gente, né, vamos dizer assim, atualizaram a parábola do bom samaritano para os dias atuais, porque quando a gente lê, né, samaritano, levita, a gente às vezes não compreende exatamente quem seriam aquelas pessoas, né? E aí eles colocaram lá, como foram 2 grupos, né, eles colocaram lá, um grupo colocou aqueles que passaram e não ajudaram, aqui um palestrante espírita, um pastor da igreja, né? Passou e viu a pessoa e largou. Passou e viu a pessoa e largou. Aí veio um ateu, né? Que não acredita em Deus, não acredita em nada. E veio um ateu e ajudou. E a gente perguntava, quem foi que praticou a verdadeira caridade? Né? Aquele que não acreditava em nada, que era o ateu. Então, por isso, né, que o Evangelho fala pra gente, a caridade está ao alcance de toda a gente. Por quê? Porque ela pode ser praticada por qualquer um. E aí, né, a gente tem também, lá na Casa René Festa tem, aqui não tem, tem uma frasezinha que era clássica, né? Fora da caridade não há salvação. Por que está falando fora da caridade? Né? Lá Kardec não colocou fora do espiritismo a salvação. Porque ela não tem a ver com religião. Não tem a ver com uma prática religiosa. A religião, né, o espiritismo, vou falar do espiritismo, que é a nossa religião, o espiritismo vai trazer para a gente o quê? Conhecimento, vai clarear a nossa mente para que a gente possa compreender. Então, hoje a gente está estudando sobre caridade, a gente vai entender um pouco mais sobre caridade. Quando eu sair daqui, eu tenho um pouco do conceito e sei o que é. Mas uma coisa é eu aprender. Né? A religião, ela faz isso, ela vai te dar, dar o caminho das pedras. Minha mãe que usa muito essa expressão, vou dar o caminho das pedras. Né? Ela vai nos mostrar o caminho certo. Agora, cabe a gente trilhar o caminho certo, que normalmente é o da porta estreita, tá? Só para saber, se aparecer 2 portas, uma larga e uma estreita, vai pela estreita. Isso pelo menos eu aprendi, tá? Então, gente, o caminho, né? A religião, ela traz pra gente um embasamento, né? O aclaramento nas nossas decisões, nas nossas dificuldades. Vai nos ensinar o que é certo, o que é errado, né? A doutrina espírita nos ensina causas e consequências, né? Se eu fizer isso, pode acontecer isso. Mas você tem o seu livre-arbítrio de escolher e fazer o que você quiser, né? Quando eu era adolescente, eu sempre fui espírita, né? Desde criança. Devo ter muito pecado para pagar para nascer espírita já desde criança, né? Tem que saber desde criança causas e consequências. Então, minha mãe falava assim, mãe, eu passo isso. Você pode, mas você sabe que se você fizer, vai ter consequência. Era ameaça. Mas era uma ameaça que eu já ouvia dentro da casa espírita na evangelização. Eu falava, meu Deus, não posso fazer tal coisa, porque se eu fizer pode acontecer. Então, não é que a religião, né, o espiritismo vai fazer que a gente faça ou deixe de fazer. Eles vai nos mostrar que se a gente fizer, a gente pode ter determinadas consequências. E aí, cabe a nós, pelo meio do livre-arbítrio, escolher quais consequências eu quero. Pelo fazer, pelo não fazer, pelo deixar de fazer. Então, se aparece uma oportunidade na minha frente de praticar a caridade, eu tenho que escolher. Todo dia aparece, não aparece? Então, eu tenho que escolher
Vou fazer? Vou virar as costas e vou embora? Vou fingir que nada aconteceu? E ele sempre vai ter uma consequência. Qual vai ser? A gente não sabe. Muitas das vezes a gente não sabe. Né? E muitas vezes eu ouço assim, né? Aí eu tô falando da caridade material, tá? Eu não vou dar dinheiro, não vou dar esmola porque ele vai beber. Gente, se vocês me perguntarem para mim se é certo ou se é errado, eu não tenho a resposta. Não tenho uma resposta. Né? E aí as pessoas me perguntam, e você faz o quê? Eu faço o que me toque o coração. Né? Vou sempre seguir a minha consciência, porque, né, eu já aprendi lá desde a evangelização. Causa, consequência, tudo que eu faço, né, ou deixo de fazer também, tá? Porque deixar de fazer também tem consequência. Tudo que eu faço ou deixo de fazer, eu vou ter consequência. E aí eu quero estar sempre alinhado com o quê? Com a minha consciência. Né? Eu quero deitar minha cabeça no travesseiro, não ficar pensando por que eu não ajudei, por que eu fiz, por que eu não fiz, por que eu dei dinheiro, ele foi beber, por que eu não dei dinheiro. Então, não tenho para vocês como dizer o que é certo e o que é errado. Até porque o Espiritismo, ele nos diz os efeitos das nossas ações. Ele nunca disse pode ou não pode fazer. Né? Não é uma doutrina que nos tolhe a liberdade. Mas ela nos mostra a realidade. Você pode fazer, mas você vai ter consequências. E ela nunca vai falar, você que matou, você não tem mais solução, porque você errou. Não, ele sempre diz pra gente, por mais que a gente tenha feito algo de errado, né, a gente vai ter as consequências dos nossos atos, mas a gente sempre pode corrigir. Né? Nunca é tarde para que a gente possa corrigir os nossos erros. E aí, gente, não tenho resposta para essa questão, tá? É a consciência de vocês. Né? Quem sou eu para dar uma resposta categórica para isso, tá? E aí, né, o Evangelho traz um paralelo, né? Se Kardec tivesse dito fora do Espiritismo não há salvação, ou fora da igreja não há salvação, né? Então, a gente estaria limitando que a gente só teria salvação se tivesse dentro do Espiritismo ou dentro da igreja. Ou seja, aqueles que não estão aqui com a gente não vão ser salvos. Não, mas o Espiritismo, ele não é uma religião que nos prende, é uma religião que nos deixa livres. Ele traz o conhecimento, então ele fala, fora da caridade não há salvação. Porque eu posso estar em qualquer lugar, ou posso não estar em qualquer religião, mas eu posso estar praticando a caridade, tá? E aí, né, eu botei essa frasezinha de Chico, que Chico uma vez falou, né? Se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho, mas graças a Deus ele escreveu fora da caridade não há salvação, né? E aí, continuando, né? A caridade, né, ela se resume, né, a moral de Jesus em caridade e na humildade, né? Porque as duas virtudes, a humildade e a caridade, elas são contrárias ao egoísmo e ao orgulho, como eu já falei. E aí Jesus, lá nas bem-aventuranças, né, quando ele fala das bem-aventuranças, ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre de espírito, gente, não é pobre de espírito como a gente chama hoje não, né? Tipo, que pobre de espírito, aquela pessoa que não tem conhecimento nenhum de espiritismo ou que é um espírito-porco, tá? Não é isso, tá? Pobre de espírito é uma pessoa indulgente, né? Humilde, de caridade, tá? Então a gente tem que entender um pouquinho, às vezes, as traduções da Bíblia para a nossa linguagem, que muda um pouco, tá? Então, bem-aventurados pobres de espíritos, humildes, né? Bem-aventurados que têm puro coração, né? Porque deles será o reino do céu. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, os misericordiosos, né? Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazer o outro... Gente, para mim,
Essa é a máxima que eu levo para a minha vida. Fazei o outro o que querias que vos fizesse, ou não faça ao outro aquilo que você não quer que faça a você. Gente, isso já é uma grande prática de caridade, né? Porque a caridade, ela é moral também. Ela não é só, né, material, principalmente a moral. Então, quando a gente não faz ao outro algo que a gente não gostaria que fizesse com a gente também está sendo caridoso. Por quê? Porque a caridade também é amor ao próximo. Então, quando a gente está fazendo bem ao nosso irmão, a gente está amando ao nosso próximo, né? E a gente tem amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, a gente tem que amar a Deus, ao próximo e a nós. Se eu não amo o meu próximo, eu estou amando a Deus? Não. Se eu não me amo, eu estou amando a Deus? Não. Se eu não me amo, eu consigo amar alguém? Também não. Mas a parte de amar o próximo é mais difícil. Eu sei, né? Porque amar aqueles, né, que estão junto de nós, que a gente gosta, é mais fácil. Agora, a parte que diz amar os vossos inimigos, né? Essa é a verdadeira caridade. Mas quando fala, né, amai os vossos inimigos, ele não está falando para que a gente ame aquele nosso inimigo da mesma forma que eu amo aquelas pessoas que eu gosto, que convivem comigo. Quando ele diz amai os vossos inimigos, já é não deseje mal ao seu inimigo. Quando a gente fala não deseje ao outro aquilo que você não gostaria que desejassem a você, você ia gostar que alguém, mesmo que você não tenha afinidade, desejasse mal para você? Você ia gostar que alguém falasse mal de você ou julgasse os seus defeitos para o outro ou falasse de você para outra pessoa? A gente não ia gostar. Mas a gente faz às vezes. Principalmente quando a gente não gosta de alguém. Normalmente a gente julga aquele, né? E aí entra mais uma, né? Na medida que a gente julgar, a gente vai ser julgado. Tudo isso que eu estou falando é caridade colocada em prática. Então, se eu não quero ser julgado, eu não devo julgar o meu irmão. Ah, porque se eu fosse ele, eu ia fazer. Mas a gente não é ele. Cada um tem a sua história. Eu não sei o que aquele meu irmão passou. Vou falar igual a Haroldo Dutra diz. Eu não tenho o processo dele, de todas as vidas encarnatórias passadas, para analisar o que aconteceu nas outras vidas dele, para que ele hoje fosse dessa forma. Então, como é que eu vou julgar? Não tem nenhum meu processo. Não sei nem o que eu fiz na vida passada. Imagina se eu não fiz coisa pior. E aí eu estou lá julgando o meu irmão. Estou faltando com caridade. Quando eu julgo o outro, quando eu aponto o dedo para o outro, quando eu não perdoo o outro, eu estou faltando com caridade. Né? Por quê? E aí eu até parei de ler as bem-aventuranças, né? Amar, eu já até falei, amai os vossos inimigos, né? Perdoai as ofensas, se quiser ser perdoado, praticai o bem sem ostentação. Isso aqui para o povo do TikTok e do Instagram, né? Julgai-vos a vós mesmo antes de julgar o outro. Se a gente quer julgar o outro, a gente primeiro tem que apontar o dedo para nós, né? Às vezes a gente vê o cisco no olho do outro e não vê a trave no nosso olho, não é isso? Hoje eu tô cheio de ditado bíblico, gente. Né? Então, quando a gente aponta o dedo para o outro, eu estou olhando o cisco, que é um negócio pequeno lá no outro irmão, mas não estou olhando a trave que está no meu olho, atravancando a minha vida. Né? Porque é muito mais fácil a gente apontar o dedo para o outro do que a gente olhar para nós mesmos, porque se a gente olha para a gente, né, para a trave no nosso olho, a gente tem que mudar. Se a gente julga a gente, é o primeiro passo para a gente começar a mudança. E mudar é difícil, né, gente? Dói às vezes. Dói olhar para dentro, né? E aí,
né, a espiritualidade continua, né? Humildade e caridade, eis que não cessa de recomendar. Eles vão sempre recomendar isso pra gente, humildade e caridade, né? É o de que dá ele próprio o exemplo. O orgulho e o egoísmo, eis o que não cessa, não se cansa de combater, né? Então a gente tem que o quê? Combater o orgulho e o egoísmo e sempre focar na humildade, na caridade, né? Que essas são as condições absolutas da felicidade futura, né? Caridade e humildade, porque a caridade, ela resume tudo, gente. Ela resume amor, benevolência, justiça. Então, quando a gente tem tudo resumido numa coisa só, a gente está praticando o que Jesus nos ensinou, o amor ao próximo, né? A caridade, ela resume isso tudo, porque quando a gente está na prática da caridade, a gente está sendo justo, a gente está sendo amoroso, né? A gente está sendo humilde, a gente falando da verdadeira caridade, né? E aí sim, a gente está tendo as condições da nossa felicidade futura. E aí, né, continuando, a caridade e a humildade, elas são realmente a senda única da salvação, né? E o orgulho e o egoísmo é a da perdição, né? A porta estreita e a porta larga, né? A gente não vê o que está atrás da porta, mas tem a porta estreita e a porta larga. A estreita vai estar lá, caridade e humildade. Quando a gente abrir a porta, a gente vai descobrir. E a porta larga, né? Orgulho e egoísmo. Né? Quando a gente vê a porta lá, fala, mais fácil de eu passar por aquela ali. Mas a gente não sabe o que está por trás dela. E aí, né, Jesus sempre nos convoca a amar a Deus e ao próximo, né? Eu já falei. E, né, a gente tem que ser verdadeiramente, né, amando a Deus, a gente vai estar amando ao próximo. Eu já falei isso aqui para vocês, né? Falei isso antes do slide, né? Que a gente não ama a Deus, a gente não ama o próximo. Se a gente não ama o próximo, a gente não ama a Deus. Ou seja, é uma tríade que tem que funcionar em conjunto: amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos, né? Porque se Jesus falava, né? Se praticardes algo contra um dos meus filhos, é contra mim que está fazendo. Então, se a gente não está amando o nosso próximo, a gente não está amando a Deus, né? Se fizeres algo a qualquer um de meus filhos, é a mim que está fazendo. Se você está praticando a caridade para qualquer pessoa na rua ou para qualquer pessoa dentro da sua casa, é a Deus que você está amando através dos seus filhos, né? Por isso que ele fala que fora da caridade não há salvação. Ainda está no Evangelho, né? Deixa eu ver a hora. Acabou. E aí, gente, nada resume tão bem, né, o pensamento de Jesus do que essa máxima de que fora da caridade não há salvação, né? Então a gente tem que sempre, né, fazer igual Santo Agostinho falava. Quando a gente chegar em casa de noite, a gente tem que analisar se aquilo que a gente fez durante o nosso dia, né, vai estar de encontro, né, vai estar de acordo com o que Jesus nos ensinou, vai estar de acordo com o que a nossa consciência está nos cobrando, está nos falando. Então só assim a gente vai conseguir, às vezes, perseguir o caminho do bem. Eu vou pular, senão não vai dar tempo de eu falar tudo, tá? Eu quero falar isso daí, gente, esses próximos slides, tá? É Revista Espírita, que eu tirei, que a gente vai falar um pouco sobre o que eu falei. A caridade não é só o material. Então, o que é caridade? A gente fala de caridade material e aí ele fala de caridade moral também, para a gente distinguir. Então, a verdadeira caridade, né, ela não é só aquilo que a gente conhece de dar, né? O que a gente pode dar? Hoje em dia eu falo que o que a gente tem de mais caro na nossa vida e de mais escasso, né, é o tempo. Então, muitas das vezes, quando eu dou o meu tempo, eu estou dando aquilo que me falta.
Isso sim é caridade. Quando eu dou, né, a minha atenção para alguém que está precisando conversar, isso sim é caridade. Quando eu me disponho, né, a sair da minha casa, estar descansando e vir para a casa espírita fazer um trabalho social, né? Eu vou lá ajudar as pessoas. Não, eu estou sendo ajudado. Porque também eu estou doando o meu tempo, a minha atenção, para aqueles que vêm aqui buscar alguma coisa. Então, hoje em dia, é mais fácil a gente dar dinheiro do que a gente dar tempo, né? Porque o tempo hoje, como diz, o tempo urge. E o tempo é curto. O nosso dia parece que diminui, parece que não tem nem mais 24 horas. Parece que está com a metade do tempo, porque não dá tempo da gente fazer nada. Mas quando a gente ainda acha tempo para praticar a caridade, né? Porque a caridade não é só dar, mas também dar o tempo. Dar de nós é quando a gente doa algo de nós, algo imaterial. Isso sim é a verdadeira caridade, que é a caridade moral, né? Então, aí é uma fala, né, de uma irmã que psicografou, né, e está lá na Revista Espírita. E aí ela fala, né, que dar o supérfluo, né, é muito fácil, né? E aí ela diz, né, que todo o supérfluo da mesa do rico, né, ela alimentaria muito dos pobres. E hoje a gente vê no nosso mundo, né, a desigualdade social muito grande. A gente não precisa nem olhar o mundo, né? Se a gente olhar a nossa cidade, nossa região, a gente vê uma desigualdade social muito grande, né? Quantas pessoas passando fome na rua ou frio, né? Que agora a gente está numa época, né? Então, às vezes, se a gente puder, eu não sei, aqui em São Pedro, né? Eu não ando muito aqui no centro de São Pedro, mas lá em Cabo Frio, né? Ali perto da rodoviária, né? Em algumas regiões a gente tem muito morador de rua, né? Então, se a gente puder, às vezes, né? Passou, viu um morador de rua, tá sentindo frio, deixa uma mantinha ali dentro do carro, um casaquinho, alguma coisa, né? Que às vezes tá sobrando, né? Ou tá oferecendo, ou, né? A nossa casa espírita agora tá fazendo uma campanha de cobertor, de manta, né? Dessas mantinhas, né, para doar para os nossos assistidos da casa, e se sobrar a gente também, né, vai estender a doação. Então, às vezes, a gente pode fazer muito com muito pouco, né? E aí, essa divisão, né, do que a gente tem, às vezes, né, entre o moral e o material, tá? Mas, mais ainda, aí na frente, né, onde fala de caridade moral, que eu sempre disse para vocês que todo mundo pode praticar, né? Que não custa nada, e é justamente aquela que é mais difícil de colocar em prática, né? Suportar uns aos outros, né? Ser caridoso, ser humano, saber calar naquele momento mais difícil que a gente quer dar uma resposta atravessada, né? Saber fingir que não está ouvindo quando a gente está ouvindo ofensas, né? Quando estão proferindo ofensas para a gente fala assim, não vamos levar isso para o coração, né? A gente sempre usa essa expressão, não vamos levar para o coração. Porque às vezes a gente está ouvindo uma ofensa no trabalho, na rua, no trânsito, seja onde for, a nossa vontade é revidar. Mas saber, né, não ouvir aquilo ali também é uma caridade, né? Às vezes a gente vê alguém desdenhando, né? Que aí fala do sorriso desdenhoso, né? E a gente ignorar, fingir que não está vendo, né? E não pegar aquilo ali, levar uma mágoa para o coração, né? Não julgar. Então essa, né, é a caridade moral, porque a gente notar nos outros, a gente vê os erros alheios, né? E fingir que não está vendo. Mas não é fingir que não está vendo na frente da pessoa e depois ir lá e
comentar com o outro. Então a caridade tá casado? O marido chegou em casa meio estressado e ele chegou chutando a porta, reclamando, ou a mulher tá de TPM, chegou em casa reclamando, dá um chocolate para ela, né? Leva uma flor, não ouve aquelas ofensas. Quantos casamentos hoje em dia terminam? Quantas relações de amizade, relações interpessoais terminam por falta da caridade? Porque o orgulho, né, e o egoísmo vão fazer com que a gente revide as ofensas, né? E Jesus falou, né, se te baterem numa face, oferece a outra. Ele não está falando isso, né, literalmente, né? Se alguém vir aqui me bater, eu vou, bate aqui. Não é isso. Mas se alguém te ofender, não ofenda de volta. Se alguém te maltratar, seja caridoso, perdoa e segue. Essa caridade moral, que é uma das mais difíceis de serem colocadas em prática, que é justamente, né, aquela que o nosso orgulho, o nosso egoísmo vai falar, revida, fala, né? Porque é justamente onde o nosso ego é ferido, né? Eu sempre falo, sempre conto isso, gente. Eu já devo ter contado aqui na outra vez que eu fiz palestra, mas eu sempre, toda palestra eu conto porque é verdade. Meu ponto fraco é o trânsito, né? E eu dirijo pra caramba, pra lá, pra cá, pra lá, tá? Então, tô sempre andando de carro. Hoje, eu, por exemplo, vim de Araruama de um aniversário. Aí, e parece que toda vez que eu vou fazer uma palestra, parece que acontece alguma coisa pra, sabe, me tirar do sério. E o trânsito, gente, é uma coisa que não sei qual é o meu problema, tá? Mas já melhorei, tô tratando, né? Minha meta é ser caridosa no trânsito, né? O pessoal lá da casa já está até me botando de exemplo nas palestras. Então, o que acontece? Sempre, né? Porque eu não conheço ninguém que está dirigindo a minha volta, na maioria das vezes, né? Então, e muitas das vezes a nossa tendência é o quê? Alguém me fechou? Alguém fez alguma coisa? A gente fazer o quê? A gente falar umas palavrinhas nada agradáveis, né? Para os nossos irmãos. E aí, né? É que eu falo, quando a gente faz palestra, a gente estuda primeiro pra gente, para depois, né, trazer para vocês. Então, eu tenho que ser sempre a primeira impactada. E eu estava vindo de Araruama, agora, antes de vir para cá. O que acontece? Tomei uma fechada. Olha, gente, só na hora me veio caridade. O que eu tinha acabado de ler com vocês aí atrás. A caridade, né? Você sabe se a pessoa está com pressa? Você sabe se a pessoa está com alguém doente, está correndo por causa disso? Né? Como eu saí cedo, eu não vim correndo, vim devagar, tá? Então, eu vim no normal, que era Araruama para cá, mas estradinha enjoada. Aí vim devagar, né? E acho que a pessoa estava com pressa quando estava chegando aqui na pista dupla aqui na Via Lagos, né? Ele saiu cortando. Aí eu só pensei assim, gente, eu vou fazer palestra. Eu juro pra vocês que sabe aqueles desenhos animados que tinha um anjinho diabinho? Eu juro pra vocês que acho que eu cheguei a escutar o diabinho lá no fundo falando, vai, corre, corre, corre e corta ele também. Eu juro pra vocês que alguém falou no meu ouvido. Aí eu falei, não vou. Eu não tô me esforçando pra ser caridosa. Eu vou falar sobre caridade hoje, caramba, como é que eu vou fazer um negócio desse? Né? Falo todas as vezes que eu faço palestra que eu estou tentando melhorar isso, que eu não estou falando mais nenhuma palavra. Gente, eu ouvi, olha, eu não xinguei. Olha que evolução, tá? Se fosse uns 10 anos atrás, eu tinha xingado os irmãos. Não xinguei ninguém. Não fiquei estressada, não fiquei irritada. E só falei, não vou. Não vou fazer. Porque também, né, por mais que eu às vezes não fale, mas se eu pensar, né, porque o que eu penso
eu emito, né? A gente sabe que o nosso pensamento é uma força, né, construtora ou destruidora. Então eu consegui não me estressar, não me irritar, não falar nenhuma palavra, né, feia para os meus irmãos. E eu só lembrei do quê? Por isso que eu falo, o estudo faz com que a gente lá fora, nas dificuldades da vida, consiga colocar em prática. Então, quando uma situação dessa acontece, a primeira coisa que me veio era o quê? A palestra que eu estava vindo fazer, caridade. Caridade comigo, né? Por não trazer para os meus pensamentos uma energia ruim e nem de proferir para o outro irmão algo assim. Porque e se fosse eu que estivesse fazendo a mesma coisa que ele? Eu ia gostar que o outro me xingasse pela rua? Né? Então, é a gente também se colocar no lugar do próximo, tá? E aí, eu vou enxugar, porque a gente já está no nosso horário, né? Eu acho que basicamente o que está aqui nos próximos slides é tudo que eu estou falando com vocês agora, né? Da gente se colocar no lugar do próximo, né? Da gente analisar, de ter benevolência, né? Da gente fazer com que a indulgência, né, seja o nosso vórtice, a caridade. Se a gente conseguir praticar a caridade, a gente vai estar praticando todos os ensinamentos de Jesus reunido. Hoje eu estava ouvindo... Gente, tudo que eu já falei, tá? É porque eu sou meio... Eu já, às vezes, vou avançando no que está nos slides, tá? Exatamente, dar os refolhos da alma. Então, quando a gente começar a analisar as nossas ações e pautar elas pela caridade, a gente vai colocar exatamente em prática os ensinamentos de Jesus. E hoje eu estava ouvindo uma palestra de Haroldo Dutra Dias, né? Haroldo, ele traduziu a Bíblia, né? Do hebraico. E aí ele estava falando que no hebraico, né? A palavra que fala... Ele traduziu do hebraico ou foi de outra língua? Do grego. Aí ele estava falando que na época de Jesus, né? Hoje o exemplo que ele deu foi do hebraico. Ele falou que a palavra justiça, amor e caridade, no hebraico, é uma palavra só. Não vou falar para vocês que eu não sei falar hebraico, tá? É como se fosse uma palavra só, né? Então, se a gente perguntasse a alguém que fale hebraico, qual a tradução de justiça? Aí ele ia falar aquela palavra. Qual a tradução de amor? Ele ia falar a mesma palavra. E caridade? A mesma palavra. Então, né, quando Jesus falou sobre justiça, amor e caridade, ele estava falando de uma palavra só, em hebraico, né? Que para nós, na nossa linguagem, tanto ele estava fazendo, acho que era uma palestra nos Estados Unidos, né? Ele falou, tanto no inglês como no português, essa mesma palavra do hebraico, que é uma palavra só, ela é traduzida como justiça, amor e caridade. Então, se a gente colocar em prática a caridade, a gente vai estar colocando em prática ao mesmo tempo a justiça e o amor. Se a gente estiver fazendo justiça, a gente vai estar colocando em prática o amor e a caridade. Então, se a gente está praticando caridade, amor e justiça, a gente está praticando a mesma coisa. Então, quando a gente vem aqui e aprende, estuda, não é só para ter conhecimento, né? O conhecimento nos liberta. Por quê? Porque a gente vai sair daqui, né? E se acontecer qualquer situação na nossa vida, a gente vai pensar, é melhor eu praticar a caridade? Ou quando eu chegar lá no céu, eu vou ter que acertar mais um processo na minha vida, né? Vou deixar mais uma pendência pendurada no meu processo. Então, a gente sabe, lei de ação e reação, causa e efeito, a gente conhece isso tudo. Então, é muito melhor a gente praticar a caridade, né? O amor e a justiça, e a gente evoluir moralmente, porque é essa a nossa intenção enquanto encarnados, evoluir moralmente, tá? Então, gente, esse é o recado que eu tinha que dar hoje para vocês, né? Sobre caridade. Desculpe eu me avançar 5 minutinhos no nosso tempo, tá bom? Boa noite.